Tem coisa que você olha, parece cocô, tem cheiro de cocô, e daí você coloca na boca, é cocô. Vamos falar um pouco da prova oral da Polícia Civil de São Paulo agora. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, e vamos falar um pouquinho da ação, da notícia de fato, na verdade, que foi proposta no Ministério Público de São Paulo para discutir a legalidade da prova oral da Polícia Civil de São Paulo. Para você que não sabe, o governador foi em um podcast e foi perguntado sobre o fato deles terem vetado o PLC 07/2024, que iria permitir que não houvesse prova oral na Polícia Civil de São Paulo, já que, é importante sempre ressaltar isso, é a única polícia civil no cargo de investigador, escrivão, que tem essa prova oral. Nenhuma. Nem as federais, né, que são muito mais difíceis, têm uma remuneração maior, são famosas no mundo inteiro, tem esse tipo de prova. E daí, ele discutindo, ele deu assim declaração: a prova oral tem servido para aquelas pessoas eliminarem pessoas que têm vinculação com crime e que querem ingressar na polícia. O que, dentro de um viés de legalidade, é um baita desvio de finalidade, porque nós temos a investigação social para isso e eles estão fazendo um teatro, usando uma prova oral para fingir que estão verificando a capacidade de responder perguntas do concurseiro, mas na verdade eles estão tirando pessoas de maneira obscura. Quando o governador falou isso, não foi surpresa para ninguém. Todo mundo sabe que isso acontecia. Quem acompanha, né, inclusive o grande professor Diego Pureza falava disso, né, que alguns candidatos tinham perguntas muito mais difíceis que outros. Isso não foi surpresa para ninguém. Não foi surpresa para ninguém. Eu já tinha escutado isso nos bastidores. E daí o governador vem e publicamente diz isso, e de boca cheia, como se isso fosse algo legal, como isso fosse algo até moral, né? Você usar um instrumento para fingir que está verificando uma coisa, quando na verdade você está verificando outra, que deveria ser utilizado lá na investigação social, quando é uma grande afronta à justiça. E por isso o começo do meu vídeo, né? Cara, todo mundo sabia disso, todo mundo nos bastidores sabia que existiam diferenciações e que a prova oral é complicada. E que, na verdade, a prova oral se mantém porque muita gente ganha com a prova oral. E é nisso que eu acredito, que muita gente acaba ganhando com a prova oral, né? Você tem toda uma estrutura, tudo, então tinha muitos interesses por trás dessa prova oral. E daí foi apresentada uma notícia de fato por vários candidatos no Ministério Público de São Paulo, pela fala absurda do governador, e pedindo uma investigação. Veja, a gente não quer aqui nada, quer uma investigação. Como você vai aplicar uma prova oral que você sabe que tem esse grande problema? Isso daqui é público, só se vê na internet os níveis de perguntas diferenciados. Isso é público e notório. E daí temos aqui a resposta do governador. Eu vou ler alguns trechos, tá? Claro que ele respondeu mediante a procuradoria. E ele fala sobre a questão da PLC, que foi baseado aí no direito, né? Que foi baseado no entendimento da procuradoria, tudo, né? Aqui a gente já refutou isso daqui, eu sempre mostrei que isso daí não é um entendimento do STF. Você pode discutir via projeto de lei de iniciativa de deputado, desde que você não trate de aspectos intrínsecos de administração pública, por exemplo, você mudar limite de idade e tudo. Quando você está falando de um aspecto do concurso, você pode fazer isso. Tanto que na esfera federal você tem a Lei Geral de Concursos e foi proposta pelos deputados. Então, ao meu ver, a questão não estava ali, não está ali. Você tem outras propostas
em outros câmaras, em outras assembleias legislativas muito semelhantes, então não era isso daqui. A grande questão é que tem interesses obscuros envolvidos na aplicação dessa prova oral. E eu sei que muita gente está estudando para a prova oral, continua estudando firme, estou torcendo por todo mundo. Às vezes a gente tem que encarar a realidade, e a realidade nem sempre é como a gente quer e nem sempre é justa. Então, eu sei que já está tendo até, inclusive, sorteios que foram rápidos, né? Rápidos dentro da perspectiva da Polícia Civil de São Paulo, né? Importante que se diga, né? Que é o concurso mais demorado do Brasil, né? Enquanto concursos como o da PF, que envolvem muita gente, muito mais gente, no Brasil inteiro, né? E demora 8 meses, da Polícia Civil de São Paulo você tem concursos de 2 anos. Né? Então, assim, são concursos incrivelmente demorados por uma série de razões e, sobretudo, pela prova oral. Então, assim, temos que fazer. Você continua estudando, eu quero desejar tudo isso daí e vamos continuar lendo a mensagem aqui. Então, o que ele fala? Ó, eu vou até dividir a tela aqui para vocês poderem acompanhar. Ó. Ao examinar a mensagem de veto, bem como as manifestações técnicas, aqui a subdiária, não é fácil perceber que houve na entrevista indicada pelo representante pontual distanciamento do tema indagado. Ele foi claramente perguntado sobre a prova oral e ele respondeu sobre a prova oral, dando aquela declaração absurda. Isso porque a oposição ao veto ao projeto de lei não tem relação com a necessidade de segurar o ingresso da policiais idôneos na Polícia Civil do Estado. Então ele meio que está falando, não, ele falou de outra coisa, ele se distanciou, ele não estava falando da prova oral. Ele estava falando da prova oral. Ele claramente sabia do que estava falando. E cometeu uma grande ilegalidade. De fato, a idoneidade dos candidatos ao ingresso na Polícia Civil é apurada em outra fase, a investigação social. A independência entre as fases do concurso fica bem evidenciada no artigo tal. Daí ele fala o óbvio, que a gente já sabe, que deveria ser, tá? E daí termina aqui, ó, considero importante assegurar, tenciona anular integralmente a fase oral. Mais do que isso, o noticiante pretende ver reconhecida uma suposta ilegalidade intrínseca às provas orais de tais concursos, independentemente de qualquer constatação concreta da existência de irregularidades. Isso daqui, mediante uma investigação das pessoas que têm problemas na justiça e que foram reprovadas na fase oral, você consegue fazer um levantamento de números, certamente você chegaria a um resultado se isso é verdadeiro ou não. Você pode pegar as provas mais fáceis, mais difíceis, mostrar que há uma ofensa à isonomia, para mostrar que o governador falou é verdade. Não foi uma bola fora dele. Não foi uma confusão que ele tratou. Foi apenas a evidência de algo que todo mundo sabe que acontece e que, se você investigar, e espero que o Ministério Público faça isso, a grande tristeza é a demora de tudo isso, porque você vai submeter as pessoas à fase oral, as pessoas estão com medo da fase oral. Então, assim, o certo era que isso acontecesse antes, né? Que tivesse pelo menos uma suspensão da fase oral e uma continuidade do concurso. Mas isso, pelo jeito, não vai acontecer. E fica aqui a resposta do governador. Tá? Essa é a resposta do governador. Ele dá a entender que foi um ato falho. Né? Então, fala uma coisa que todo mundo sabe que acontece, você olha para as provas, você vê diferenciações entre as perguntas e fica nisso daí. Né? A gente espera que o Ministério Público dê andamento a essa investigação e que a prova oral passe a ser algo exclusivo de delegado, que delegado precisa ter essa competência, né, de falar frente ao juiz. Um investigador, um escrivão, não precisa saber responder alguma coisa ali de pronto frente à banca. Né? São competências diferentes. Você deveria exigir provas de acordo com sua competência, né? E tanto é assim que é o único estado do Brasil que faz esse tipo de escolha. O que você acha de tudo isso? Renova aí minha boa sorte a todos os candidatos, que todo mundo consiga passar. E estamos de olho para os absurdos que essa prova oral pode vir a trazer. Então, quem está com medo, fique tranquilo. Acho que trouxe holofote, trouxe luz para essa prova, para que absurdos que antes eram cometidos
não sejam cometidos. Esperamos que a banca atue dentro da legalidade e da isonomia. É isso daí e bora estudar, pessoal!